No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 16 em diante, eu vou ler todo o texto para que a gente vá acalmando a nossa alma e mergulhando no texto para que a nossa mente possa começar a produzir aquele efeito de túnel do tempo. Aí você vai voltando, quando você lê os textos, você vai tentando formar uma imagem do que foi o texto, o acontecimento, e olhando para toda essa paisagem. Então isso aqui forma uma imagem tremenda do que foi a revelação do texto de Lucas, no capítulo 4. Ele diz assim, a partir do verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado. Então Jesus, indo para Nazaré, eis a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Então Jesus nasce em Belém, foge para o Egito, retorna, e agora a família procura um outro lugar, e a Bíblia nos fala de Nazaré como esta cidade que acolheu Jesus, onde ele vai desenvolver como adolescente, como a infância, a adolescência, o trabalho dele, e etc. Aí, quando Jesus inicia o seu ministério, ele diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Então era Shabat, segundo o seu costume. Então, segundo o costume, a prática comum de um judeu, que Jesus era um judeu. Então ele vai lá na sinagoga e vai fazer o seu culto, sua adoração, participar ali do Shabat. E ele é convidado para ler. Então ele pega o texto, então lhe deram o livro do profeta Isaías. Não foi coincidência, então tem um propósito disso tudo, de Deus. Esse texto já tinha sido escolhido há muito tempo e fazia parte da leitura anual de toda a Bíblia, do Antigo Testamento. E aí, Jesus, quando pega aquele texto, ele começa, o verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que é capaz de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-ei este provérbio, médico, cure-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Só um parêntese aí, ó. Jesus usando o Antigo Testamento, Jesus usando o livro dos profetas, Jesus citando os profetas, respaldando a revelação dessa palavra. E o texto continua. E a nenhum deles foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Então, respaldando uma história que está no Antigo Testamento, Jesus lá no Novo Testamento, segundo o registro de Lucas, ele vai citando aqui. Verso 28 ele diz, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no
da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada. Então a cidade, no cimo do monte, então onde nós estamos, esse monte, se foi aqui, a tradição aponta que foi esse lugar onde a gente está aqui. Então lá no cimo do monte, o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Passando por ele, retirou-se. Aí vem a tradução para ajudar a entender o texto, a nos ensinar sobre como resolver essa questão de Jesus estar no meio de uma multidão, e vamos imaginar aí toda a cidade, ou pelo menos os homens, e aí volta lá umas 200 pessoas. Como é que Jesus consegue passar no meio dessas pessoas? Aí o guia já nos mostrou a tradição mais forte, que é o monte do pulo, do salto. Então ele saltou e desceu lá no vale, saiu voando. Uma outra tradição diz que o monte se abriu e escondeu Jesus. E por isso tem uma caverna e tal, e até foi encontrado aqui 13, não sei por que 13, devia ser 12, né? Mas tudo bem. 13 esqueletos aí de Neandertal. Então é uma montanha muito antiga. Então essa é uma tradução, né, desse pulo, desse salto. E aí a gente começa a pensar, onde é que tem na Bíblia outro evento em que os homens foram protegidos por Deus? Aí nos faz lembrar a situação de Ló em Sodoma, onde os anjos cegam as pessoas que queriam atacar ali aquela família, e aquelas pessoas passam no meio e eles não conseguem enxergar. Será que foi isso que aconteceu? Mas olha, o fato é que Jesus deu o seu jeito, porque o ministério dele precisava ser desenvolvido ainda, e ali houve um livramento, e Jesus escapa, e agora já vai embora para ministrar e continuar o seu ministério, fugindo então da cidade de Nazaré. E aí o guia, com muito conhecimento, vai nos dando as explicações sobre por que aquela multidão naqueles dias ficou tão irada contra Jesus. Talvez eles achassem que Jesus não teria a autoridade para criticar a incredulidade deles, ou Jesus expôs a hipocrisia deles, o comportamento deles perante a lei, e por isso que ele diz: médico, cura-te a ti mesmo. Então Jesus talvez tenha feito essa exposição e desagradou a todos. A desonra que infelizmente acontece no meio da família, entre os conhecidos. Então ele diz que Jesus, ele era um carpinteiro, ele era filho de José, e aí ele diz: hoje essa profecia se cumpriu em mim. E aí as pessoas ali na cidade disseram: quem é ele para se achar o Messias? Porque essa profecia de Isaías só se cumpriria no Messias, e ele quer ser o Messias, então ele está blasfemando. Então que história é essa? A gente conhece ele, a gente conhece o pai dele, a família dele. Então aquela coisa de conhece a família não valoriza. Então aí o Jesus diz: o profeta não fica sem honra senão na sua própria casa, na sua própria terra. Isso é um hábito, infelizmente, comum nos nossos relacionamentos. As pessoas na própria igreja, por exemplo, entre a família, não é tão honrado como se estivesse fora. Então se sai, aí já valoriza onde ele chega, e na sua própria terra, no meio dos seus, vamos falar da sua própria igreja. E Jesus diz: o profeta não fica sem honra a não ser na sua própria terra, entre os seus. Quando Jesus diz isso, Jesus não está dizendo que é para fazer assim. Jesus está denunciando um comportamento errado, que a gente precisa corrigir isso.
Então, o cuidado que precisamos ter e a honra que precisamos conferir dentro da nossa própria família, aí eu falo dentro da própria igreja e por aí vai. E é coisa muito comum que acontece nas igrejas, em nosso meio. Então, a igreja tem, na figura do seu pastor, o melhor pregador para a igreja, o que tem mais autoridade para falar para a igreja, para profetizar sobre a vida dos discípulos, porque os discípulos o conhecem, sabem onde ele mora, conhecem a vida dele e tudo mais. E aí nós somos muitas vezes levados a, oh, que coisa, porque veio alguém de fora. E porque veio de fora, aí uma coisa que... Aí fica todo mundo, e infelizmente é um costume, é um hábito, que a gente fica às vezes pensando, vamos nadar contra a correnteza, o que a gente faz? E a gente ouve muito isso. É bom a gente parar para refletir nesse texto quando Jesus diz que o profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra, entre os seus, na sua família. Quando o profeta sai, aí é valorizado e é honrado. E a gente precisa ter cuidado com isso. Uma outra anotação que eu fiz é a reação ao ouvirem a verdade de que os judeus daqueles dias, naquela cidade, eles estavam vivendo pior do que os ímpios, pior do que os estrangeiros, do que os pagãos, do que os gentios. Quando Jesus faz menção e diz assim, olha, tinha muitas viúvas, mas só uma foi escolhida para receber a honrosa visita do profeta e a bênção que foi liberada através do profeta sobre a viúva de Sarepta. E aí, por que as viúvas de vocês não foram visitadas pela graça, pelo suprimento naquela época tão difícil que as pessoas estavam passando fome? Então Jesus joga isso para eles e depois vai falar do episódio também que vai denunciar mais uma vez. Por que só tantos leprosos tinha aqui e Deus foi curar logo um lá? E um general inimigo nosso. Por que deixou ele morrer? Então, excelente explicação do guia sobre a graça de Deus sendo estendida até para o inimigo de Israel, mostrando que os judeus, que Israel, não era aquilo que eles estavam imaginando ser, que Jesus, ou Deus, né, no caso Deus, estava protegendo, guardando eles e fechando os olhos para tudo que eles faziam ali, e não é verdade. Então há uma exposição aí. E aí eu vejo também que há uma situação em todo esse contexto, assim, numa aplicação mais direta, mais prática, a gente precisa falar sempre a verdade em amor, ainda que soframos retaliações. É o que Jesus faz. Em Lucas capítulo 4, o texto que nós lemos, no verso 25, Jesus vai dizer, na verdade, vos digo que... E aí fala a verdade para o povo. E aí eu paro para a gente refletir. Será que a gente gosta de ouvir a verdade? Ou a gente gosta mais de ouvir uma mentira? Será que a gente gosta mais de ouvir um elogio, que está tudo muito bem e tal? Ou queremos ouvir a realidade, muitas vezes, dos nossos erros? Então aquele povo precisava ouvir, precisava levar uma dura. E Jesus deu essa dura. Para quê? As pessoas queriam matá-lo. Então a gente deve se sentir confortado quando, como pastor, como líder de célula, como discipulador, a gente precisa falar uma verdade ao povo. Então, mesmo que isso faça a gente perder a popularidade, e Jesus não estava preocupado com isso. E muitas vezes nós estamos. E a gente diz, não, se a gente falar isso na célula, se eu disser isso para o discípulo, ele não vai gostar, ele vai sair da igreja, ele vai sair da célula, ele vai... Mas, ora, nós somos chamados para trabalhar com a verdade. Então, aqui, Jesus nos dá uma lição muito forte de que nós somos chamados para falar a verdade. Porque Jesus é esse modelo que nós temos que seguir. Vocês entenderam? Jesus, naquela palavra, quando ele cita as viúvas, e ele cita os leprosos, e só a viúva de Sarepta, do povo inimigo de Israel, assim como também os leprosos da Síria, então o capitão ali que recebe a cura, né, Naamã. Então ali há uma conscientização
da real situação em que a gente se relaciona com Deus. Os judeus precisavam entender que o Deus a que eles serviam era o mesmo Deus que criou os sírios. É um Deus de graça, de misericórdia. E essa misericórdia, essa graça, ela não tem um povo exclusivo e único para recebê-la, como era o pensamento daqueles dias para os judeus. E, infelizmente, para muitos até hoje, eles pensam assim, são especiais. E aí a gente começa a ouvir dos gentios ao nosso redor, aí muitas vezes a gente começa a ouvir dos ímpios ao nosso redor, dizendo assim, eu não quero ser crente em Jesus, não quero ser evangélico, porque só eles estão com a verdade, é? Então, só eles vão para o céu e a gente não vai. E às vezes a nossa prática de pregação da palavra, a gente sem querer, não percebe, mas a gente faz uma discriminação com aqueles que não são dos nossos. E a gente acha que só a gente vai para o céu, e a gente acha que só nós seremos perdoados dos nossos pecados e os outros não. Aí é uma questão de que a gente tem que se limitar a ministrar exclusivamente sobre a salvação em Jesus Cristo. Eu gosto de dizer assim, olha, eu não sou chamado para dizer quem vai para o inferno, nem dizer quem vai para o céu. Eu sou chamado para anunciar o evangelho da salvação em Jesus. Então, aí eu digo assim sempre, o céu é de Jesus e ele bota lá que ele quer. Então eu dou graças a Deus porque ele me colocou lá e eu nem mereço. Então, se ele vai colocar outros, o problema não é meu, porque o céu não é meu. O céu é dele. E ele tem lá as condições que ele mesmo estabeleceu para levar as pessoas para o céu. Então, se a gente começar a trabalhar com esse entendimento, que é abrir a mente, ampliar o nosso conceito de graça. Então a graça que nos alcança, ela é muito maior do que o nosso próprio entendimento. Então para os judeus, eles não viam assim naqueles dias. Então Jesus mostra para eles dizendo, olha, a graça de Deus é tão grande que alcança até um pobre coitado de um exército inimigo lá de Naamã que sofre de uma lepra. E Deus vai e toca ali para mostrar que quem é o verdadeiro Deus. É tanto que Naamã se converte e vai e fala com o profeta e diz, o Senhor já me perdoe quando eu tiver que entrar no templo pagão e apoiando, né, o meu rei, que esse é o meu ministério, o meu trabalho, o meu serviço. Então o Senhor já me perdoe aí, mas eu reconheço que o único Deus que existe em toda a terra é o Deus de Israel. Então olha o propósito ali daquela graça que alcançou aquele homem. Então a gente precisa abrir a nossa mente. E vir a Israel é abrir o entendimento. Então a gente olhando para esse lugar, sendo confrontado pela palavra, a gente cresce, a gente amplia a nossa visão, o nosso entendimento e a gente começa a perceber a graça de Deus que é muito maior do que a gente imagina. Amém? Amém. Uma outra coisa interessante é que o Jesus, quando ele ministra aquela palavra, ele toca no emocional daqueles ouvintes. E eu digo o seguinte, Jesus fez isso propositalmente. Quando ele cita as viúvas de Israel em 3 anos e meio de fome, Jesus estava tocando no emocional daquele povo, porque eles começaram a pensar, quem sabe, minha bisavó, tataravó, meu ancestral lá viveu naqueles dias, e a gente sabe da história, muitos morreram de fome mesmo, que coisa, toca no emocional. Aí quando Jesus começa a contar aquela história, ele diz, só que enquanto muitos em Israel morreram, lá uma viúva foi atendida. Toca no emocional e choca as pessoas. E depois ele fala de Naamã. Tantos leprosos morreram aqui em Israel e a graça de Deus vai alcançar um lá do exército inimigo. Isso toca no emocional. A questão foi a reação do povo. Não é que nós não devamos tocar no emocional das pessoas, porque está comprovado que você só toma uma decisão de mudança se você for chocado para isso. Você precisa ser impactado.
para tomar uma decisão e dizer, agora eu mudo a minha vida. Então é aquele choque, aquele impacto que faz com que a gente se mexa, que a gente reúna forças para realizar tudo aquilo que a gente quiser. Você precisa ser tocado no seu emocional. E por muito tempo a teologia tradicional sempre se concentrou na razão, no intelecto, e esquece que o homem é emocional. E a gente não pode deixar de trabalhar essa questão do emocional na vida das pessoas. Isso é importante. E Jesus, quando fala dessa situação ali, ele está tocando no emocional. E certamente que o propósito de Jesus não era fazer com que aquele povo se rebelasse contra ele, mas era fazer com que aquele povo enxergasse nele o Messias. Então, mas o efeito não foi esse. E Jesus certamente que sabia que o efeito não seria esse, mas teria dado e deu a oportunidade para aquelas pessoas mudarem. Deu para entender aí? Então hoje, quando nós somos trazidos por Deus aqui para Israel, nós estamos sendo trabalhados por Deus no emocional. E não tem problema nenhum de sermos trabalhados no emocional, porque nós somos criados por Deus, seres emocionais. Nós temos sentimentos, nós nos alegramos, nós choramos, nós nos quebrantamos. E é exatamente no momento de quebrantamento, é exatamente no momento de rendição das nossas emoções que a gente toma decisões, e essas decisões vão dirigir a nossa vida rumo às mudanças que muitas vezes Deus tem esse propósito para a gente, porque nem toda questão emocional ela é positiva, e a gente sabe disso, mas aqui na chamada Terra Santa, o propósito é de mudança de vida dentro da vontade de Deus. Então ninguém é trazido para cá para não ser tocado nas emoções e virar um crente melhor que é. Ninguém é trazido para a terra de Israel por uma estratégia de Deus para voltar ateu. Não, muito pelo contrário. É para voltar muito mais crente, com muito mais fé, com muito mais condições de testemunhar sobre a veracidade da palavra de Deus. Então aqui nós estamos nesse lugar e nesse tempo para isso. Não podemos voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou. Então atentem para cada detalhe aqui, porque Deus está falando com a gente. Então nessa montanha, nesse lugar tão lindo, olha que vale belíssimo. Então tudo isso aqui nos fala das promessas de Deus sendo cumpridas em uma nação, em um povo que Ele escolheu. E tudo isso aqui é a comprovação dos textos bíblicos, das profecias bíblicas, que deixam a gente assim impactado. Então só um parênteses aí falando do Monte Gilboa, olha que coisa impressionante. Está lá um monte de água em todo lugar, tá? Todas as montanhas florescendo, e aí vem o rei Davi, então uma autoridade constituída por Deus, toma a palavra e libera a palavra sobre a natureza. E aquela palavra se cumpre até hoje. É impressionante. Então quando está a época da seca aqui, que você passa no ônibus, como eu já tive a oportunidade de passar, aí a gente vê que tem um lado mesmo seco lá. E como é importante a gente ter a visão de uma palavra ministrada por um messiânico, que é o caso do nosso irmão aqui, né? O Rodrigo, como ele falou, porque eu já vim aqui outras vezes e eu perguntei isso ao líder da caravana passando em frente ao Monte Gilboa, e ele simplesmente disse: não, tá aí as florestas todas para você ver. E eu fiquei com aquela palavra, olha o perigo, se você não ter maturidade e voltar dizendo assim: ah, então aquele texto é conversa e tal. E a gente sabe, não é. Então, ó, permaneça firme na sua fé. Se a Bíblia está dizendo, pode acreditar, porque é verdade. E ainda que a gente não consiga alcançar uma explicação mais lógica, que nos convença, vamos pensar assim, mas um dia vai chegar essa revelação e a gente vai entender melhor. Olha, Deus nos trouxe aqui, monte do precipício, da precipitação, do empurrar Jesus para fora,
E a gente está aqui nessa montanha, que é para botar Jesus mais para dentro ainda do nosso coração. E crer nele como Messias. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Fique de pé. Faça a sua oração ao Senhor. Tenha o seu momento com Deus aqui. Eu sempre faço questão, em cada parada, em cada ponto, a gente lê o texto bíblico correspondente, a gente tem uma palavra de inspiração para as nossas vidas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falando com cada um. Então a palavra toca o nosso coração e a gente vai aprendendo mais, a gente vai sendo mais edificado para que a gente retorne dizendo que foi uma bênção estar em Israel. Olhe, fale com Deus.